E aí, pensantes, belezeira? Eu sou o Fernando Machado, esse é o canal Nerd Dropout. E antes de começar nosso vídeo, a nossa aula propriamente, deixa eu dizer uma coisa. Se esse conteúdo estiver te ajudando em seu processo de aprendizado, dê um joinha, deixe um comentário. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Todas essas interações fornecem mais propósito para a produção de conteúdos, beleza? Além disso, se foi útil para você a aula, pode ser que seja útil para alguém mais, não? Então, querendo, podendo, recomende o canal para seus amigos, para sua família, para colegas de sala, beleza? Agora sim, vamos desbravar o assunto de hoje, que é SET. A gente vai falar sobre a interface SET. Esquece aquela coisa que a gente estava falando sobre Setter no início do curso aí, Setter, Getter, não, agora é SET, S-E-T. Ela é uma interface que vem de Collections também, assim como List, tá bom? E ela nos traz uma noção de conjuntos. Ela faz parte daquelas importações que a gente faz para estruturar dados, né? A gente importa do Java. E a característica principal do SET é não ter elemento repetido, tá bom? Ela trabalha com a noção de conjuntos e diferente de list, ela não aceita elementos duplicados. Beleza? Decora isso, que isso provavelmente vai cair em algum teste, alguma atividade, alguma avaliação na sua vida. Vamos visualizar melhor aqui a hierarquia de SET. Ela vem de collections, como eu falei, coleções, e também tem a sua hierarquia de implementos. Olha só, assim como o list, ela também vai ter algum caminho de aplicações, ou seja, vai ter os seus implementos. Para SET, a gente tem o hash set, a gente tem também o tree set e a gente tem também o linked hash set. O hash set, esse carinha aí da esquerda, é o mais recorrente. Por quê? Porque ele atende muitas necessidades e aplicações aí no dia a dia do programador. Então hoje a gente vai entender na prática um pouco da estruturação e conceituação desses carinhas aí. Então, bora pro nosso NetBeans para ver algumas manifestações de SET no Java. Bora lá! Então, bora lá, ao invés de fazer com o ent aqui, eu vou fazer com o Gradle, tá? Para a gente evitar alguns problemas de remanejamento dos arquivos dos folders da classe. Então vamos fazer com o Gradle aqui e vai ser melhor. Vamos lá, ó, Gradle, Java Application, Next. Eu vou dar um nome aqui, conjunto, porque a gente está falando de conjuntos quando a gente fala de SET, né? Finish. Vou aumentar a tela também para vocês. Então, bora trabalhar com SET, que é uma noção de conjuntos, beleza? Aqui eu tenho que escrever as duas barras, né, para ficar como comentário. Então aqui, ó, no nosso class main, ele deu o nome para nossa classe de main automaticamente. A gente está no pacote conjuntos e é isso mesmo que a gente quer. Então aqui, ó, no nosso void main, a gente vai escrever o seguinte: a gente faz a chamada da interface SET e entre os colchetes agudos eu vou parametrizar que a gente vai trabalhar com strings. Estou dando um nome para o nosso objeto agora, vamos deixar como alunos, como na aula passada, simplesmente seguindo aqui a linha. Eu vou fazer uma implementação de hash set, tá? Poderia fazer, sei lá, de tree set, poderia também, poderia fazer de linked hash set, poderia também. Aqui a gente vai trabalhar com hash set. Aqui a linkagem da parametrização, não é necessário isso daqui, tá? Você faz ou não, pelo menos até esse momento dos conteúdos que a gente está vendo, não está tendo necessidade, a não ser que haja a necessidade de alguma especificação, né? Talvez seja realmente necessário, mas eu vou deixar aí. Então entre parênteses, ponto e vírgula. O
que ele está falando aqui pra gente, ó? Deixa eu aumentar aqui. Ele está falando que esse set não foi importado, né? Então a gente clica aqui, colocar, ó, adicionar, né? Importar o java.ut.hashset. Eu vou importar, e também o set, a gente tem que importar os dois, né? Por quê? Porque aqui, ó, eu importei o set, porque o set é a nossa ideia de interface, e o hash set é a ideia de implemento dessa interface, tá bom? Então é bom você trabalhar sempre orientado à interface, não o implemento orientado ao implemento. Então você fica fechado só nessa especificação. Com o set aqui, sendo um englobamento maior, eu consigo depois mudar para a finalidade que eu quiser aqui, tree set, linked set, hash set, tá bom? Então vamos importar também, ó, ele tá falando, tá precisando importar também o hash set. O set tá aqui também, o hash set. Agora sumiu os avisos aí de incompatibilidades. Então, bora colocar carinhas no nosso conjunto, que é o nosso set. Como eu já falei na aula passada, aqui a gente chama pelo nome do nosso objeto, né? A gente está tendo uma coleção de objetos, a gente está tendo um array de objetos, a gente está tendo um vetor de objetos. Olha só, é um objeto que tem vários objetos, e é exatamente isso, tá? Que a gente está fazendo. Então, alunos.add, eu vou colocar dentro, como se trata de uma string, eu coloco essa aspas duplas e coloco o nome do carinha que eu quero colocar aí na nossa turma. Então, eu vou colocar de novo o Luizão, tá na nossa turma. Eu vou colocar também o Douglas, tá na nossa turma. E vamos também colocar o W. São as figurinhas carimbadas aí da nossa turma. Então cá estão eles. Vamos fazer uma chamada de print agora para esses carinhas aí. Então simplesmente, ó, você pode digitar Salt. Deixa eu fazer isso aqui de novo, vai. Você pode simplesmente digitar aqui, ó, Salt, e apertar o Tab, ele completa para você. Aí dentro a gente faz a chamada desse vetor aí, tá bom? Então vamos ver o que acontece. Olha só que legal, ele imprimiu aqui pra gente W Douglas Luizão. Repare uma coisa, isso é uma característica de hash set, tá bom? Ele não imprimiu na ordem que a gente colocou, né? A gente colocou Luizão Douglas W, mas ele não imprime na ordem. Olha só o que ele fez aqui pra gente. Ele imprimiu W Douglas Luizão. Isso porque o hash set tem um critério só dele, que é aquele critério de tabela de espalhamento, tá? Como já foi frisado, comentado, conceituado muitas vezes aqui nesse mini curso de Java. Basicamente o que ele faz é trabalhar com a ideia de chave e valor. Aí ele tem uma função específica para ele criar um inteiro que vai endereçar o lugar onde ele vai colocar esses elementos, tá bom? Então ele não segue a ordem, diferente do linked hash set, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, linked hash set, obviamente ele está falando que eu não importei, né? Eu tenho que importar, vamos importar aqui, então aqui, ó, o linked hash set, aqui, ó, tá aqui em cima também. É mais uma implementação nossa, mais uma implementação que a gente vai usar. Eu simplesmente mudei aqui, olha só o que o linked hash set faz. Ele vai imprimir exatamente na ordem. Muito interessante isso, ó. Então a gente colocou aqui, inseriu Luizão Douglas W. Então aqui ele faz a mesma coisa, o Luizão Douglas W. Tá vendo a diferença de um para o outro? Se a gente colocar aqui o tree set, o que será que acontece? Vamos importar também. Aqui, ó, java.ut.treeset. Import, exatamente, é o que a gente quer. Ele apareceu aqui em cima. A gente importou o treeset, que é uma árvore, né? Que é uma árvore. Então ele vai trabalhar com aquela estruturação de árvore binária. Basicamente o que ele faz também é colocar em ordem, só que aqui não é por ordem de entrada, por ordem de chegada, de inserção do elemento. É ordem alfabética mesmo. Aqui, ó, ele colocou DAW,
depois vem DO Douglas e por último Luizão. E quantos elementos tivessem aí na nossa lista, ele iria ordenar por ordem alfabética ou se fosse número por ordem numérica, tá bom? É isso que ele faz. E isso, dependendo aí da aplicação, da finalidade que você está desejando para sua programação, pode ser extremamente útil. Beleza? Mas vamos voltar aqui para o nosso hash 7 por enquanto, que esse carinha é a bola da vez aqui. Então o que a gente tem que decorar disso é que esse hash 7 aqui, esse carinha aqui, ó, deixa eu escrever aqui embaixo. Hash 7, Hzão maiúsculo, né? Hash 7 não garante a ordem de inserção, beleza? Ok, isso é o que vai diferenciar um do outro. E o hash 7 ele não garante a ordem de inserção porque ele tem um critério específico, um critério meticuloso dele lá criar inteiros para ele endereçar os elementos no vetor, no array, como queiram chamar, na nossa lista, no nosso set, agora é um set list, né? No nosso conjunto, tá bom? Tá, e como foi mencionado anteriormente, a gente falou que não pode duplicar, não pode repetir elementos. Vamos tentar colocar um mesmo elemento aqui nesse conjunto para ver se o set vai aceitar ele. Então aqui, ó, embaixo do W, vamos colocar outro W aqui, ó. Vamos colocar aqui, então, alunos.add e a gente vai tentar inserir outro W aí, como se um já não bastasse, né? Vamos tentar colocar mais um para ver se a gente suporta. Então vou dar o play aqui. Olha só o que aconteceu. Ele imprimiu aqui pra gente apenas um W. Ele não coloca W, Douglas, Luizão, como na list que a gente viu na aula passada. Então se você coloca elemento repetido, ele não vai colocar aqui. Ele compara, né? Ele tem um comparador ali interno que, se for repetido, foi exatamente a mesma grafia, ele não vai colocar nesse conjunto. Essa é uma característica de set. Portanto, deixa eu escrever aqui. Não duplica elemento. Mais do que isso, para comprovar o que a gente está falando, vamos chamar aqui o tamanho do nosso vetor, o tamanho do nosso conjunto. Então simplesmente a gente coloca aqui alunos.size, tá? E assim ele imprime o tamanho pra gente. Então a gente inseriu 1, 2, 3, 4 elementos, mas o nosso vetor vai estar com quantos elementos, hein? Para provar que ele não duplica. Vamos ver, dá o play aqui. Olha só, continua com 3 elementos, Luizão, Douglas e W. O outro W não foi inserido porque é uma cópia, né? É um clone, é mais um W, então ele não quer colocar isso aí na nossa lista. Beleza? Eu tô falando lista, mas é um termo... É uma lista, né? É uma lista porque a gente tem um conjunto de elementos, a gente tem uma coleção de elementos numa ideia de pacote, né? Mas é um set list, é um conjunto, tá bom? É que essas terminologias em programação às vezes são ciladas, né? Se você ficar usando a mesma coisa para tudo, acaba gerando mais confusão do que entendimento. Mas vocês entenderam. Então aqui a gente continuou com 3 elementos e ele não duplicou elemento. Beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Vamos inserir agora mais um carinha aqui na lista. Eu vou inserir o Fernando, tá? Vocês devem conhecer esse carinha aí. Eu vou inserir esse elemento aí na lista. E aqui a gente vai trabalhar com o linked hash set, tá bom? O que tá errado? Ah, o I maiúsculo aqui, né? É um I minúsculo. Meu teclado, acho que ele segura mais do que o milissegundo que é para segurar. E ele acaba jogando o maiúsculo para a letra seguinte quando eu estou digitando. Ou eu que sou retardado mesmo e fico segurando, né? Enfim. Então a gente vai trabalhar com o linked hash set porque agora ele coloca simplesmente na ordem de entrada, né? Vamos dar o play de novo. Sempre vale a pena a gente
ir testando o nosso aprendizado. Por ordem de inserção, a gente tem Luizão, Douglas, W, Fernando, né? Tá aqui, ó. Luizão, Douglas, W e Fernando, beleza? Por que que a gente fez isso? O set ele não permite elemento duplicado, igual o W aqui que a gente viu, porque ele usa aquele princípio de equals e hashcode que a gente viu numa aula anterior também. Então ele tá, quando a gente aqui estipula o parâmetro string, já está automatizado esse comparador, tá? Então no string ele não deixa, porque ele compara letra por letra, se é caixa alta, se é caixa baixa, se tem acento, se não tem, e se for igual, então ele não permite entrar no conjunto. Tá, agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou vir aqui do lado, tá? Cadê o nosso conjuntos? Aqui o nosso conjuntos. Então, no nosso pacote que é conjuntos, certo? Nosso pacote aqui chama conjuntos. Então, dentro dessa pastinha, tá aqui, ó, dentro essa pastinha aqui, a gente cria uma nova classe. Eu vou criar uma nova classe aqui, New Java Class. Estou criando essa classe, vou dar um nome para ela de departamento graduação, tá? Tá aqui a nossa classe. E eu vou criar dois privados aqui, simplesmente um privado para número e um privado para string. Esse meu primeiro private vou colocar, sei lá, cadastro, vai ser um número de cadastro. E eu vou criar também um private aqui para nome. Claro que antes a gente tem que colocar se eu quero um número, né? Então eu vou colocar, sei lá, int. Sei lá não, né? Interessante que seja int. A gente está pensando em RA, tá bom? E para nome eu tenho que estipular também aqui que seja uma string. Então aqui a gente tem uma ideia de registro acadêmico e aqui a gente tem uma ideia de aluno. Eu vou pedir para o NetBeans criar o nosso construtor, o nosso método construtor. Então simplesmente eu venho aqui, ó, insert code. Aqui eu tenho as opções agora nessa janela de construtor. Vou colocar para cadastro e para nome também, eu quero para as duas coisas. Generate, pronto, aqui ó, ele criou o meu construtor. Lembrando que o construtor geralmente, né, vem com o nome da própria classe, certo? Então tá aqui o nosso construtor, ele atrelou aqui o nome que está vindo lá do objeto, não interessa a grafia desse nome, por isso ele usa o this, o nome que estiver vindo ele pega e ele linka com cadastro e ele linka também com nome. Vamos fazer aqui também os getters. Eu quero getter para o cadastro, quero getter para o nome também. Generate, pronto, ele gerou para mim sem trabalho adicional algum. Então o que eu vou fazer? Eu preciso jogar esse cara aqui, departamento graduação, essa classe, lá dentro do nosso main. Então ao invés de string, como já está construído tudo que eu vou usar lá, que vai ser um inteiro e vai ser strings, então eu simplesmente coloco esse nome lá. Vou até copiar aqui, ó, para exatamente com a mesma grafia. Então a gente vem aqui, ao invés de string, eu vou colocar departamento graduação. Então aqui, para ficar uma coisa mais profissional para o departamento de graduação, eu vou colocar discentes, tá? Então aqui, ao invés da gente trabalhar com alunos, a gente está atualizando isso para discentes. E a gente tem dois parâmetros, que é um para inteiro, o outro para nome, certo? Então simplesmente eu venho aqui e chamo, new departamento graduação, entre parênteses, estipulo o valor, né, para os meus dois parâmetros que eu já mencionei aqui, ó.
né? Cadastro e nome. Então a gente já está herdando tudo isso. Deixa eu anotar aqui só. Esse é o cadastro. Vou colocar número 1. A gente tinha um nome. Luizão. Certo? Claro que ele está apontando um erro aqui porque não é assim que a gente escreve, mas para fins didáticos, então esse número é referente ao cadastro e esse nome aqui é referente à coleta da string Luizão aqui no caso, tá bom? Então eu vou apagar isso aqui. Já está estipulado que o primeiro é para um inteiro e o segundo valor é para uma string. Tá bom? Eu vou fazer isso com todos os outros, com Douglas, W e Fernando. Não vou repetir esse W aqui, né? Então vamos copiar esse cara aqui de cima e vamos colar. Tá? Então aqui a gente coloca Douglas. Aqui a gente coloca W, aqui a gente coloca Fernando e aqui vamos colocar aqui CRA é 2, vamos colocar aqui CRA é 3, vamos colocar aqui CRA é 4. Então ao invés de estar printando o antigo alunos, a gente vai printar agora os discentes. Aqui para recolher o tamanho, né? Vamos continuar recolhendo também, sem problema algum, tá? E vamos printar para ver o que acontece aqui. Bom, essa impressão aqui que ele está fazendo é exatamente do endereço hash, né? Não é o que a gente está querendo nesse momento. A gente quer que ele imprima o cadastro, o número do cadastro e o nome do discente, o nome do aluno. Então, isso aqui ele está fazendo uma impressão default, né? O que a gente precisa para ter o retorno que a gente quer é fazer aquele toString, né? Acho que praticamente toda aula a gente teve que usar aquele toString. Então lá na nossa classe, aqui ó, dentro do nosso escopo dela, a gente vai escrever o toString. Posso chamar também, tá? Insert code. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui ó, o nosso toString. Eu posso também fazer para cadastro e para nome. Então gerar. Ele gerou o nosso string, até escreveu já o nome, né? Ele coloca uma identificação, ó. Aqui cadastro, aí vem o número, aqui nome, aí vem a string do nome, tá? Ele faz tudo pra gente, tá aqui ó, automático. Vamos tirar esse departamento aqui, senão vai ficar muito longa a nossa impressão. Deixa eu tirar esse negócio aqui, a gente fica só com isso. Vamos imprimir para ver que pé que dá isso daí. Tá aqui, ó. Então o cadastro 1 é relativo ao nome Luizão, o cadastro 2 é relativo ao nome Douglas, o cadastro 3 é relativo ao W e o cadastro 4 é relativo ao nome Fernando. E aqui ele printou quantos elementos que tem na nossa tela, né? Vamos continuar aqui. Tá bom, agora vamos imaginar que nessa graduação vem um aluno Fernando também. Mais um aluno, não existe só um Fernando no mundo, né? Então vem mais um aluno Fernando, deixa eu copiar isso aqui, ó. Vamos inserir mais o cara ali. E daí chegou mais um Fernando para essa escola e para essa faculdade e gerou um RA com o número 5. Será que ele vai imprimir pra gente? Bonitinho, vamos ver aqui. Aqui, ele imprimiu, né? Tá aqui, ó. A gente tem dois Fernandos, um cadastro 4, outro cadastro 5. Por que ele fez isso? Porque no todo dessas informações aqui, cada vez que ele recolhe, tem uma diferença. Que no caso é o número 5, é diferente do número 4. Então, só essa informação diferente basta para ele possibilitar que seja inserido mais um Fernando na lista, tá bom? Principalmente se a gente for trabalhar com a ideia de sobrenome, né? Então ele está pegando esse conjunto, esse par de informações, né? O cadastro e o Fernando. Se tiver uma coisinha diferente
nos dois, na extensão de informação dos dois, ele encara como algo não duplicado, algo como não repetido. Vamos supor que esse Fernando aqui tenha colocado um cadastro repetido para ele. Por exemplo, cadastro 2, que é igual ao cadastro do Douglas. Será que ele vai aceitar? Vamos ver. Aceitou normal, né? Porque o cadastro 2, de número 2, com a extensão Fernando, só tem um também, né? Porque esse outro Fernando é com o cadastro de número 4, e onde tem 2 que é repetido é com a extensão Douglas. E aí, como que a gente faz para o Java diferenciar isso, para ele ter essa noção de que não é para repetir o cadastro, ou pegar isolado, ó, não repete cadastro ou não repete nome. Como que a gente faz para estipular isso para ele? Acompanhe aqui que vocês vão entender. Bom, para fazer com que o Java não repita essa parte da informação que é a do cadastro, a gente vai trabalhar com equals e hashcode. Tá? Então a gente vai criar uma situação em que não haja conflito de número de RA, de número de cadastro nessa faculdade. Então a gente vem aqui na página da nossa classe e aqui junto com os métodos, junto desse escopo dela, a gente vai fazer uma chamada de equals e hashcode, tá bom? E vai especificar exatamente que lado dessas duas informações a gente quer especificar para não ter duplicação. Então aqui, ó, só clicar lá embaixo, antes da última chave, né, na penúltima, clicou aqui embaixo, com o botão direito eu venho inserir código, insert code, e aqui tem a opção, ó, equals and hashcode. Clicou nele também. Ele abre essas duas janelas aqui, tá vendo? Uma pro equals e outra pro hashcode. Mas as duas estão atreladas uma na outra. Com que campo de informação eu quero trabalhar? Com o cadastro ou com o nome? Eu quero trabalhar com o cadastro, para não ter repetição do número, do nosso inteiro, tá? Pensando que existe mais de um Fernando, mais de um aluno com o mesmo nome. Mesmo com o sobrenome, ele vai diferenciar também a pessoa, mas eu quero me certificar que o cadastro não vai ser igual, para não ter aquele conflito, tá bom? Então, aqui no hashcode também eu deixo o cadastro, porque aqui ele faz a comparação da informação e aqui ele faz a comparação para a estipulação do código, do inteiro que ele vai usar para chavear o elemento lá naqueles vetores de tabela, de espalhamento loucos dele lá, tá bom? Então aqui eu dou um generate e ele criou para a gente, olha só que bacana, ele criou aqui o hashcode, criou o equals também. Aqui, ó, basicamente o que ele fez, ele criou no hashcode. Tá, ele está trabalhando até com um número primo, lembra que já foi falado sobre isso, que é interessante a multiplicação por número primo, que é assim a incidência de ter um hash, um inteiro hash, naquela divisão que ele faz pelo resto módulo, a incidência de ter um inteiro hash repetido é menor, e por aí vai. E aqui para equals ele basicamente trabalha com um booleano, né? É verdadeiro, ele faz os comparativos, é verdadeiro, então retorna verdade. É nulo, não está entrando nada, então retorna falso. E ele faz esses comparativos todos aqui que a gente vai alinhando ao nosso entendimento mais para frente, né? Mas tá aí, vamos ver agora se aqui com essa situação que a gente colocou para cadastrar Fernando, outro aluno Fernando, com o mesmo número de cadastro de Douglas, vai ser aceito agora pelo Java, tá? Então vamos dar o play. Vamos ver o que acontece. Então tá aqui os nossos cadastros. E ele não aceitou o outro Fernando porque ele tem o mesmo número. Teria, né, um conflito de cadastro. O outro Fernando aqui estava com o número 2. Tá aqui o número 2, que é o mesmo número de Douglas. Mesmo sendo um nome diferente, o Java agora não aceitou colocar esse Fernando porque ele não aceita elemento duplicado. No caso, a gente especificou que o número inteiro não pode ser repetido também. Então a gente pega uma parte, a gente pegou uma parte de toda a informação para especificar que também aquela parte ali não vai ser duplicada. Beleza? Com isso eu me despeço de vocês. Espero que tenha sido interessante, tenha sido construtiva essa aula para vocês. Se você não é inscrito no canal e está gostando do conteúdo que eu tenho trazido aqui, então pense com carinho, se inscrever no canal.
Se você gostou do conteúdo, demonstre que você gostou pro algoritmo do YouTube. Ele vai ver, pô, tá acontecendo alguma coisa nesse canal aqui, deixa eu divulgar para mais pessoas, tá bom? Isso dá mais propósito pro meu trabalho de fazer todo esse conteúdo, fazer todas essas edições e trazer esse material para vocês, beleza? Eu vou indo nessa, falou, até a próxima!